Seja bem-vindo! Hoje vamos desmistificar a correta interpretação das normas sobre como declarar criptomoedas em corretoras nacionais. Nos últimos anos, os investimentos em criptomoedas deixaram de ser um nicho restrito a entusiastas de tecnologia e passaram a ocupar espaço relevante no Brasil. Eles agora fazem parte das estratégias de diversificação de portfólio de muitos investidores que buscam novas fronteiras de rentabilidade. O aumento expressivo do interesse por ativos digitais chamou a atenção das autoridades fiscais, especialmente da Receita Federal do Brasil. O órgão passou a exigir maior detalhamento na declaração de operações realizadas, tanto em corretoras nacionais quanto internacionais. Cumprir adequadamente essas obrigações fiscais não serve apenas para evitar problemas futuros e multas com o fisco. Também possibilita o aproveitamento de benefícios tributários e assegura maior segurança jurídica ao investidor consciente. Além disso, estar em dia com as normas contribui para uma gestão patrimonial muito mais organizada e profissional. No contexto atual, em que o mercado cresce rapidamente e as transações se tornam cada vez mais sofisticadas, a clareza é fundamental. Compreender as normas é vital para qualquer investidor que deseja atuar de forma estruturada, responsável e estratégica. Vamos detalhar agora as regras específicas para corretoras nacionais. Diferente das estrangeiras, as nacionais têm obrigações diretas. Isso significa que as exchanges brasileiras reportam mensalmente suas movimentações, o que facilita a fiscalização e sua regularidade. O pilar dessa regulamentação é a Instrução Normativa 1888, de 2019. Ela define exatamente o que deve ser reportado ao governo. A própria corretora faz o reporte das operações realizadas dentro da plataforma, tirando esse peso das costas do investidor. No entanto, a sua obrigação de declarar no imposto de renda anual permanece, especialmente se você atingir os limites de posse. Você deve registrar seus saldos usando os códigos específicos para cada tipo de criptoativo, como o Bitcoin ou as stablecoins. Lembre-se, vendas que totalizam até R$35 mil no mês são isentas de imposto sobre o ganho de capital. Se ultrapassar esse valor, o imposto deve ser apurado e pago via DARF até o último dia útil do mês subsequente. Manter um controle rigoroso do seu custo médio de aquisição é o segredo para uma declaração tranquila e sem erros. Em resumo, estar em conformidade traz paz de espírito e ajuda na valorização sustentável do seu patrimônio a longo prazo. Com o crescimento explosivo dos ativos digitais, entender suas obrigações fiscais tornou-se fundamental para todo investidor. Este conteúdo apresenta uma análise detalhada dos procedimentos corretos e dos benefícios fiscais envolvidos. Vamos combinar fundamentos jurídicos, procedimentos administrativos e as implicações econômicas para você. Nossas orientações afetam tanto investidores individuais quanto grandes investidores institucionais. A ideia central é esclarecer suas dúvidas recorrentes e reduzir riscos de interpretações equivocadas. Queremos que você compreenda não apenas o que fazer, mas também o porquê fazer cada passo. No Brasil, a Receita Federal estabeleceu regras claras através da Instrução Normativa 1888. Ao operar em corretoras nacionais, o processo de reporte é facilitado, mas a declaração anual é sua responsabilidade. Um dos grandes benefícios é a isenção para vendas de até R$35 mil por mês, desde que não sejam em conjunto. Acima desse valor, o ganho de capital deve ser apurado mensalmente e o imposto pago via GCAP. Manter a regularidade fiscal evita multas pesadas e problemas futuros com o seu CPF ou CNPJ. Minha dica prática: mantenha uma planilha atualizada com todas as suas compras e vendas, incluindo taxas. Documentar o custo médio de aquisição é o segredo para uma declaração sem erros e sem sustos. As implicações econômicas vão além do imposto. Trata-se da integração dos seus ativos ao sistema financeiro formal. Para o investidor institucional, as regras de governança e compliance são ainda mais rigorosas e essenciais. Compreender a base legal garante a segurança jurídica necessária para operar grandes volumes com tranquilidade. Evitar erros comuns na ficha de bens e direitos é o primeiro passo para ficar longe da malha fina. Em casos complexos como arbitragem ou DeFi, buscar uma consultoria especializada é sempre o melhor caminho. A regulamentação está em constante evolução e estar atualizado é o seu maior diferencial competitivo. Recapitulando, declare suas operações, use os benefícios de isenção e mantenha o controle total dos seus dados. Tema polêmico: a tributação de permutas de criptomoedas no Brasil. Como declarar essas trocas? Muitos especialistas defendem que a troca direta de uma cripto por outra, sem conversão para reais, não deveria gerar imposto imediato. Contudo, a Receita Federal entende diferente.
Para o fisco, qualquer permuta já é um evento tributável e deve ser reportada. Seguir apenas a doutrina e ignorar a Receita cria um risco alto de autuações e multas pesadas para o contribuinte. A dica é: mantenha registros detalhados e busque consultoria especializada. Estar informado é sua melhor defesa. Diante dessa divergência normativa, recomenda-se uma postura prudente. Alinhar-se ao entendimento da Receita Federal pode significar maior segurança jurídica, mesmo quando existam interpretações acadêmicas divergentes. O recolhimento do imposto sobre permutas, quando aplicável segundo o entendimento da Receita, reduz o risco de autuações fiscais, multas e litígios. Estes litígios administrativos podem se prolongar por anos, trazendo custos e desgastes desnecessários. A orientação prática é manter-se constantemente atualizado e, em caso de dúvida, consultar profissionais especializados em direito tributário digital. Um tema fundamental para investidores: a declaração de operações com criptomoedas no Brasil, seguindo as normas da Receita Federal. Esta declaração deve ser feita anualmente, obrigatoriamente até o último dia útil de abril, referente ao ano base anterior. O processo ocorre junto à sua declaração de ajuste anual do imposto de renda. Por isso, a precisão das informações é vital para evitar problemas. Toda a base legal para essa obrigação está na Instrução Normativa da Receita Federal número 1888, estabelecida em 2019. Essa norma determina que é obrigatório informar todas as transações realizadas com criptoativos para garantir a transparência fiscal. A lista de operações obrigatórias inclui as aquisições, ou seja, qualquer compra de moedas digitais deve ser registrada. Também devem ser reportadas as vendas e as permutas que ocorrem quando você troca uma criptomoeda por outra diretamente. Não se esqueça das doações e das transferências. Elas também entram no radar da Receita e precisam constar na sua declaração. Um detalhe muito importante: você deve informar essas operações mesmo que elas não tenham gerado nenhum ganho de capital ou lucro. Ignorar essas regras ou omitir informações pode trazer consequências sérias, como multas pesadas e penalidades administrativas graves. Além do prejuízo financeiro com as multas, você pode enfrentar restrições no seu CPF e outros entraves burocráticos indesejados. Por esse motivo, o planejamento e a organização das informações ao longo de todo o ano são as suas melhores defesas. Recomendamos manter um registro mensal de todas as suas transações, guardando notas de corretagem e comprovantes de câmbio. Essa organização diária ajuda a evitar inconsistências nos dados, que são a principal causa de problemas com a malha fina. Não deixe para a última hora. Antecipar a coleta de documentos garante que você cumpra o prazo de abril com tranquilidade. Certifique-se de baixar todos os relatórios das corretoras que você utilizou e organize-os por mês para facilitar o preenchimento. Atenção redobrada se você opera em exchanges estrangeiras, pois as regras de reporte podem ter detalhes específicos e importantes. Estar em conformidade com a IN 1888 traz segurança jurídica para o seu patrimônio e permite que você invista sem preocupações. Lembre-se, declare sempre no prazo, registre todas as modalidades de operação e mantenha uma rotina de organização mensal. Siga essas dicas e proteja seus investimentos. Todo contribuinte que operou criptomoedas em corretoras nacionais ou internacionais deve reportar essas transações ao fisco. Isso inclui operações sem lucro imediato. A obrigatoriedade existe independentemente do seu resultado financeiro final. A não declaração pode levar a autuação e multas progressivas. Estar em dia é a única forma de evitar surpresas desagradáveis. O registro correto permite documentar prejuízos, registrar ganhos e aproveitar isenções, garantindo total transparência em auditorias. A organização fiscal é, acima de tudo, uma ferramenta estratégica de gestão patrimonial. Organize-se e invista com segurança. Escolha entre corretoras nacionais e internacionais. Muitos focam apenas em taxas, mas as implicações fiscais dessa decisão podem impactar significativamente sua rentabilidade líquida e sua paz de espírito com o fisco. As corretoras nacionais operam sob a égide da Comissão de Valores Mobiliários e são diretamente supervisionadas pela Receita Federal do Brasil. Essa estrutura garante que as instituições sigam regras rígidas de transparência e prestação de contas, oferecendo uma camada extra de proteção ao investidor. Uma das maiores vantagens é a entrega de relatórios padronizados. Tudo é pensado para facilitar sua apuração anual do imposto de renda. Ao utilizar uma corretora local, você recebe dados já mastigados, prontos para serem inseridos no programa da Receita, minimizando erros.
E aqui está um ponto fundamental: a isenção tributária para vendas mensais de ativos de renda variável de até R$ 35 mil. Esta regra vale exclusivamente para corretoras nacionais e é uma vantagem imbatível para quem opera com volumes menores ou está começando. Dentro desse limite, o lucro é seu de forma integral, sem a necessidade de gerar DARF ou pagar impostos sobre o ganho de capital. Por outro lado, quando cruzamos a fronteira e olhamos para as corretoras internacionais, o cenário muda completamente. Essas instituições não seguem os padrões de relatórios brasileiros, o mais importante, e não enviam informações automáticas para a nossa receita. Isso coloca o investidor em uma posição de responsabilidade total. Você se torna o único encarregado pelo controle e pela comprovação de cada operação. É preciso calcular o câmbio da data de compra e de venda, converter lucros e lidar com bitributação, o que aumenta consideravelmente o risco de erros. Lembre-se, qualquer inconsistência na prestação dessas contas internacionais pode gerar multas pesadas e problemas sérios com o fisco brasileiro. Sob a perspectiva de segurança e praticidade fiscal, as corretoras nacionais oferecem uma transparência que poupa tempo e evita dores de cabeça. Para o investidor que valoriza seu tempo e quer focar apenas na estratégia de ativos, a corretora nacional é quase sempre a escolha mais racional. Antes de abrir conta lá fora, pergunte-se se você está disposto a manter esse controle rigoroso ou se prefere a automatização dos processos aqui no Brasil. No longo prazo, a tranquilidade de estar em conformidade com as leis tributárias é o que garante a sustentabilidade do seu patrimônio. Em resumo, em relatórios fáceis, isenções exclusivas e a supervisão da CVM tornam o mercado nacional a base ideal para quem busca segurança fiscal. Investir com sabedoria é também investir em conhecimento tributário para não ser pego de surpresa no futuro. Vamos aprender a usar o GCAP para apurar lucros com criptomoedas e evitar problemas com o fisco. Registre cada operação com data, valor de aquisição, valor de venda e as taxas da corretora. O cálculo é feito mensalmente. O imposto apurado deve ser pago via DARF até o último dia útil do mês seguinte ao da venda. Vendas até R$ 35 mil por mês são isentas. Acima disso, a alíquota começa em 15% para lucros até 5 milhões. As taxas aumentam conforme o lucro, chegando a 22,5% para valores acima de 30 milhões de reais. No fim do ano, basta importar os dados do GCAP para sua declaração anual de imposto de renda. Simples e seguro. Mantenha seu controle em dia e invista com tranquilidade. Nosso guia completo sobre a declaração de criptoativos. Vamos garantir que você saiba exatamente como informar seus ganhos à Receita. O ponto de partida é o programa GCAP. Na sua declaração de ajuste anual, os dados consolidados do GCAP devem ser importados. Essa importação é vital para refletir corretamente os ganhos de capital obtidos ao longo do ano. Nunca tente inserir esses dados manualmente se já os tem no GCAP. Ao importar, o sistema preenche as fichas correspondentes, garantindo que o saldo final bata com os seus registros de operações realizados mês a mês. Um detalhe que gera muitas dúvidas é o tratamento dos prejuízos. Sim, eles podem e devem ser reportados na declaração. No entanto, é essencial saber que a compensação desses prejuízos é estritamente limitada a ganhos futuros de mesma natureza. Isso significa que um prejuízo com Bitcoin hoje só pode ser usado para abater o imposto sobre lucros com criptoativos que você venha a ter depois. A organização é a sua maior aliada. É essencial manter toda a documentação organizada por pelo menos 5 anos. Você deve guardar comprovantes de compra e venda, além de extratos detalhados de todas as corretoras onde operou. Prints de tela e comprovantes de transferências entre wallets são provas fundamentais da origem e destino dos seus recursos. Vamos à parte prática do preenchimento. Na ficha Bens e Direitos, o primeiro passo é selecionar o grupo correto. Atualmente deve-se utilizar o grupo 08. Dentro desse grupo, os ativos são classificados por códigos específicos. Para o Bitcoin, o código é o 01. Outros criptoativos, como Ethereum ou stablecoins, possuem códigos próprios que você deve consultar. No campo Discriminação, você não pode ser genérico. Alguns dados são obrigatórios para evitar questionamentos da Receita. Informe o nome da corretora e a quantidade exata do ativo que você possuía no dia 31 de dezembro. A data de aquisição e, principalmente, o valor de custo são fundamentais. Lembre-se, declare o que você pagou, não o preço atual. Muitas pessoas erram ao atualizar o valor pela cotação do dia. No IRR brasileiro, mantemos o custo histórico de aquisição.
O seu histórico deve refletir corretamente a sua posição patrimonial. Cada exercício deve ser o espelho fiel do ano anterior, mais as compras e vendas. Essa consistência é o que dá segurança jurídica ao investidor e evita que a sua declaração seja retida para análise mais profunda. Declarar criptoativos não é um bicho de 7 cabeças. Com organização e atenção aos códigos, você fica em dia com o fisco. O correto preenchimento da declaração de criptomoedas é indispensável para sua regularidade fiscal e segurança patrimonial. Busque sempre informações atualizadas sobre a regulamentação e organize rigorosamente toda a sua documentação de transações. Ter o controle total evita erros que podem levar à malha fina, protegendo seu histórico como investidor no mercado digital. Consulte profissionais especializados e prefira corretoras nacionais para facilitar o reporte automático de dados à Receita. Cumprir essas obrigações é uma prática estratégica que proporciona segurança jurídica e tranquilidade para suas operações. Assim, você aproveita os benefícios econômicos das criptomoedas sem assumir riscos legais desnecessários ou multas inesperadas. Proteja seu patrimônio e invista com inteligência e conformidade. Sucesso em seus investimentos e até a próxima!